Ei, aqui é a Tainara Lima e o assunto dessa aula é como seu contrato poderia ter te protegido da pandemia. Sim, era possível ter previsto a pandemia e eu vou falar sobre isso nessa aula. O que aconteceu? A gente sabe que o adiamento e o cancelamento realmente veio para derrubar. Mas mais do que isso, a gente teve fornecedores que trabalharam muito e que tiveram que devolver valor integral ou uma grande parte que ele entendia que não era devido. Muita discussão, muito problema. E por que isso aconteceu? Ou o que faltou para que você tivesse deixado claro? E sendo direta aqui, indo ao ponto, a gente tem uma cláusula muito especial no contrato que ela precisa ser tratada num bloco separadinho sobre caso fortuito e força maior. Se você for lá no artigo 393 do Código Civil, joga na internet, você vai ver. Ele explica que no caso fortuito e força maior não há culpados. Então, se o cliente não é culpado, você também não é. Então, o que eu suspendo no meio dessa pandemia é a punição, é a multa. Ela não volta no tempo e invalida aquilo que você já entregou. Então, a primeira coisa é você ter essa cláusula falando que, em caso fortuito e força maior, ninguém vai ser punido. É uma cláusula, na verdade, de ordem pública que, independente de estar no seu contrato ou não, isso vai ser aplicado. Porém, existe uma continuidade que tem que estar no seu contrato para você poder usar. Porque a cláusula fala o seguinte, o artigo 393, salvo se alguém não tivesse responsabilizado. Então eu posso colocar lá no meu contrato que em caso fortuito e força maior, ninguém vai ser considerado culpado. O que acontece? Rescisão, adiamento, eu posso falar o que vai acontecer, na verdade eu devo falar. Sendo devido o adiamento, devendo ser respeitado o que foi contratado no contrato originário, nesse instrumento, vendo ambas as partes os custos dessa remarcação para puro e simplesmente equilibrar esse contrato. É muito comum que no adiamento o objeto mude, a situação mude completamente. Não estou falando aqui de você tascar um reajuste de 20% sem finalidade nenhuma. Mas eu estou falando de situações que sim, são totalmente comprováveis. Principalmente aquela que o cliente contrata ele contrata uma sexta, depois ele quer mudar para um sábado. E aí depois eu vou falar como é que a gente amarra mais um pouquinho isso. Então eu posso falar que em caso de adiamento a gente vai rever os custos devidamente comprovado. Então o que é devidamente comprovado, gente, não é um negócio sem fundamento. E principalmente em caso de incompatibilidade de data ou na inviabilidade de realizar, vai proceder com cancelamento, mas vai ser devido à parte contratada os custos, os valores devido do que ela já entregou até ali, porque a gente sabe que no mercado de eventos a gente trabalha muito, a gente entrega muito projeto, a gente faz muita coisa antes, a gente faz degustação, só que você só vai poder cobrar realmente se você ter deixado isso claro. Então tem que ter a cláusula de caso fortuito e força maior, genérica, para uma situação que inviabilize todo mundo, que foi o caso da pandemia, mas pode ser que aconteçam situações como greves, enchentes, quebra uma ponte que só inviabiliza uma das partes. E é assim que a gente sempre preveu a pandemia ou qualquer outra coisa. Eu não sei se o que vai acontecer é a ordem mundial ou vai ser a ponte da minha rua que vai quebrar. Não importa. Você tem que pensar se algo me impedir ou nos impedir o que a gente vai fazer. Então, continuando nesse mesmo bloquinho, nessa mesma cláusula, o item 1, o genérico, o item 2, você vai falar, olha, cliente, se algo só te impedir, a gente remarca e vê custo dessa remarcação. Eventualmente, imagina um decorador ter que comprar todas as flores, é viável. O casamento estava pronto, só o cliente que não pôde ir. Vai murchar a flor, tem que comprar outra, o decorador vai tirar do bolso? Não é justo. É razoável. E por outro lado também, se algo só te impedir, você fornecedor, você que é empresa, tendo um CNPJ ou não, a partir do momento que você resolver vender alguma coisa, você é empresa, você precisa garantir que isso que você vendeu seja entregue.
por mais que eventualmente a sua pessoa física esteja inviabilizada naquele dia. Isso não é subcontratar. Imagina, o pneu fura, eu adoeço, eu tô no hospital, alguém vai ter que ir lá cumprir em nome da minha pessoa jurídica. Então, realmente, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o quê? Deixar muito claro, detalhado, escrito, documentado no contrato, o que você faz entre o fechamento do contrato e a entrega do seu trabalho. É aquela tabelinha de serviços e valores, é o descritivo do que você faz, e eu vou te ensinar a fazer isso na próxima aula. Então, não perca, fica aqui comigo. Até mais!